Quem ama não esquece. Nós não temos respostas para tudo, mas no fim das contas, existem coisas que não têm mesmo explicação. E por mais difícil que seja, nós só podemos seguir em frente. Eu conheci o Guilherme ainda na escola. Nós tínhamos só 16 anos, mas naquela época nem aconteceu nada entre a gente. Só quando eu já tinha 21 é que o Guilherme reapareceu na minha vida. E dessa vez, sim, nós nos aproximamos, começamos a conversar e saímos. E aí sim a gente passou a namorar. Mas nunca foi fácil. Nunca. O Guilherme era muito mulherengo mesmo. Ele vivia me deixando sozinha, sumindo. Às vezes ele só aparecia no dia seguinte e eu sabia que ele tinha me traído. Mas eu, como estava completamente apaixonada, ia me fazendo de cega e aceitando tudo. Eu sei que é difícil acreditar que eu me submeti àquilo tudo. Mas eu não sei explicar. Eu só queria ter o Guilherme comigo, era só isso que eu queria. Algumas vezes eu cheguei ao meu limite. Eu até terminava, só que durava pouco. A gente sempre voltava porque eu era louca por ele, completamente apaixonada. Até que em uma dessas idas e vindas, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, como assim, Ana? Você tá grávida? Tem certeza? É sério? É sério, nós vamos ter um filho. Ana, Olha, eu preciso te contar uma coisa antes de mais nada. Eu já sou pai. Pai? Como assim você é pai? Desde quando você é pai? Eu acabei engravidando uma menina. E aí, o meu filho, ele tem 7 meses agora. Inacreditável. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. O Guilherme tinha engravidado essa menina enquanto estava comigo. O filho dele nasceu e ele não teve nem coragem de me falar. Sério, eu não sabia nem como reagir àquilo tudo. Eu fiquei arrasada assim. Imagina só, eu tinha acabado de descobrir que eu seria mãe. Cheguei a pensar que um filho ia fazer o Gui tomar jeito na vida, mas aí eu acabo descobrindo que ele já era pai, que ele tinha me traído e estava escondendo toda a situação. Imagina só como é que eu me senti com isso. Foi horrível. E mesmo grávida, eu decidi colocar um ponto final naquilo tudo. Alguns dias depois, o Guilherme me surpreendeu. Ele me procurou e disse que estava realmente disposto a mudar. Falou que me amava de verdade, que queria recomeçar a nossa história do zero. Eu não precisava ouvir mais nada. Aquilo era mais do que suficiente para eu voltar correndo para os braços dele. Correndo! Ai, meu Deus! Como eu fui ingênua! É claro que não mudou nada. É claro. Durante a minha gravidez, ele continuava exatamente do mesmo jeito. Eu vivia pegando conversinhas dele no celular, até dizendo que ele era solteiro. E eu me rebaixava tanto para ele. Eu cheguei a ir procurar pelo Guilherme em festinhas. Era uma humilhação atrás da outra. Pior é que ele ainda admitia que se escondia de mim porque eu era muito louca, muito ciumenta. É sempre assim, né? A gente acaba sempre como a louca da história. A gente terminava direto, mas não demorava muito porque ou eu ia procurar por ele ou ele vinha me procurar. A verdade é que eu amava tanto o Guilherme, mas tanto, que eu preferia ter ele do meu lado do que não ter. O que eu não percebia é que por amar demais esse homem, eu deixava de amar a pessoa mais importante de todas, eu mesma. Durante toda a minha gestação, ele não me acompanhou em quase nada.
Nem quando eu descobri que seria uma menininha ele estava lá. Mas isso não foi nada. O pior mesmo foi o dia do nascimento da Alice. Eu e o Guilherme não morávamos juntos. E quem me deixou naquele dia no hospital foi a mãe dele. Eram 7 horas da manhã e eu fiquei lá, naquele hospital completamente sozinha. A minha mãe precisava trabalhar e o Guilherme simplesmente... O Guilherme nem apareceu. Foi um parto difícil, mas a minha filha veio ao mundo linda e completamente saudável. Eu nem podia acreditar que aquele serzinho tinha saído de mim. Eu nem podia acreditar que era a minha filha, com aquele homem que eu tanto amava. Apesar de toda a alegria de ter a minha filha nos meus braços, aquele foi um momento também muito solitário. Foi um momento de muita tristeza. Foi ali que eu percebi que toda aquela ideia de família perfeita, que eu acho que todo mundo tem vontade de ter, né? Aquilo não existia para mim. Eu estava sozinha naquele hospital e a minha única companhia era uma desconhecida que estava internada no mesmo quarto que eu. Eu me senti destruída quando eu percebi que o Guilherme simplesmente não se importava com nada. Mesmo assim, eu continuei com ele. Eu não sei como é que eu consegui continuar depois de tudo o que tinha acontecido, eu não sei. Mas pelo amor que eu ainda sentia, eu perdoei mais uma vez. Olha, era uma falta de amor próprio tão grande que é até difícil de escrever. O tempo ia passando e nada do Guilherme mudava. Ele continuava sendo o mesmo mulherengo de sempre e eu continuava assistindo às traições dele, fingindo que estava tudo bem. Era uma dependência emocional tão absurda. Eu tinha medo de perder o Guilherme. Era uma coisa tão forte, era uma coisa tão ruim. Hoje eu vejo o quanto tudo aquilo era irracional. Mas na época, eu só pensava em ter ao meu lado o homem que eu mais amava e que era o pai da minha filha. Enfim, chegou o aniversário de 1 aninho da Alice. E eu queria muito fazer uma festinha para ela. Como eu não tinha muito dinheiro e como o Guilherme não fazia questão nenhuma, muitos amigos me ajudaram. Mas eu não sei o porquê. Isso irritou demais o Guilherme. Nós acabamos tendo uma discussão bem pesada. Que exagero! Exagero por quê? Você fica indo de lá pra cá pegando coisa emprestada dos outros. Tudo por causa de uma bobagem, né? Uma besteira, uma festinha, nada a ver. Mais conhecido como aniversário da sua filha, Guilherme. E daí? Aniversário da sua filha. Olha, sinceramente, eu nem sei o que você tá fazendo aqui, sabia? Você não teve a coragem de me ajudar em absolutamente nada. Nem precisa aparecer. Tchau. Olha lá como você fala comigo. Eu vou pra onde eu quiser. A filha é minha também. Ah, é? Você fica na sua. Senão quem vai aguentar as consequências é você. Ah, não brinca. Por quê? Você tá me ameaçando, é isso? O que você vai fazer? Você vai me bater? É. Ah, vem. Vem que eu quero ver se você é homem. Ana, não brinca comigo. Você não sabe com quem você tá falando. E naquele dia, na festa de aniversário de 1 ano da nossa filha, o Guilherme realmente me bateu. Ele se descontrolou de uma forma, ele me xingou tanto, que até os convidados ouviram os berros. Eles vieram segurar o Guilherme para que não acontecesse algo pior. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer um negócio desse. Ele me traía, ele me fazia sofrer, mas ele nunca tinha encostado um dedo em mim. Aquilo foi um verdadeiro choque. E tudo tinha limite, né? Não dava para continuar. Só que depois de um tempo a gente conversou, nós colocamos os pingos nos is e eu perdoei ele de novo. O Gui me prometeu que nunca mais faria nada desse tipo, que nunca mais encostaria em mim. E assim a gente voltou. De novo. Ai, gente,
Eu sei que não deveria. Tanta gente naquela época me avisou que o que ele tinha feito era inaceitável e eu sabia disso. Mas eu simplesmente não conseguia me afastar dele. Alguma coisa me segurava perto daquele homem. Alguma coisa me impedia de ir embora. E eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora vai me julgar sim. Mas é que eu só amava demais, é por isso que eu continuava. Até então, eu sempre tinha morado na casa da minha mãe. Mas eu passei a ter muita vontade de ter o meu cantinho para ficar com a Alice. Então eu comecei a procurar um apartamento e eu encontrei um que era perfeito. E aí foi inevitável começar a pensar em ter, naquele momento, um apartamento onde tivesse a minha família completa. Eu queria que o Gui viesse viver com a gente. Mesmo ele tendo me traído milhares de vezes, mesmo ele tendo me batido, eu queria viver com ele, com a nossa filha. Eu queria formar uma família. Quando eu chamei, ele aceitou. E eu, mais uma vez, eu me iludi. Porque eu sabia que ele não ia mudar, mas eu queria aquela mudança. E como eu queria, eu torcia por isso. Mas você já sabe, né? É isso mesmo, não teve nenhuma mudança. As traições continuaram e o pior, ele assumia. O Guilherme aparecia em casa transtornado. Não falava coisa com coisa e acabava me batendo. Eu logo comecei a desconfiar que ele estava usando drogas. Eu já conhecia bem o Guilherme e, apesar de tudo, nunca tinha visto ele naquele estado, sabe? E foi justamente isso que começou a me despertar um sentimento diferente. Eu fui percebendo que eu batalhava demais para ter as coisas que eu queria. Para viver naquele apartamento, eu trabalhava que nem uma doida e ainda fazia faculdade para tentar dar um futuro melhor para Alice. E quando eu chegava em casa, cadê o Guilherme? Por quê? Por que continuar com ele? Por que continuar dando murro em ponta de faca? Por que aceitar tudo aquilo? E como é que ele tinha coragem de deitar na mesma cama que eu? Várias perguntas começavam a gritar na minha cabeça. E aí, enfim, eu consegui dizer: chega! Chega! A verdade é que eu era mesmo uma doida, completamente apaixonada por ele. Só que não dava mais. Há muito tempo não dava. Na verdade, eu fui tentando levar. Eu aguentei coisas que mulher nenhuma aguentaria, e por tempo demais também. Só que chegou o limite. Minha filha já tinha quase 4 anos quando eu pedi para ele ir embora de vez. E olha, foi um alívio. Quando eu finalmente consegui tomar essa decisão, tudo de repente pareceu mais claro. A verdade é que ele nunca tinha se importado em absolutamente nada. Tanto que quando eu falei para ele pegar as coisas e ir embora, ele nem falou nada, ele simplesmente foi. Simples assim. Uma semana depois, ele foi buscar a Alice para passear. E quando a minha filha voltou, me disse que o papai estava com a namorada nova. Aquilo para mim foi demais. Como ele tinha sido capaz de fazer uma coisa dessas? As coisas dele ainda estavam na minha casa. Ele nem tinha buscado tudo, tinha coisa lá ainda. E ele já estava apresentando a minha filha para uma outra mulher. E eu fiquei completamente revoltada. Eu só liguei e mandei que ele fosse buscar tudo na mesma hora, porque senão ia tacar fogo em tudo. Eu sabia que eu tinha sido uma tonta aqueles anos todos. Mas essa foi demais, sabia? Como é que eu pude ser tão fraca àquele ponto? Mas que idiotice achar que ele ainda teria alguma consideração, né? Uns 3 meses depois do nosso término, o Guilherme não estava aparecendo bem. A família dele vinha falar comigo, me procurava, coisa que eles nunca tinham feito. E dizia que ele estava estranho, que não saía mais de casa, que estava todo quieto.
me pediram ajuda. Eu não sabia bem o que pensar, até que um dia ele me ligou. Ana, eu sei de tudo. Tudo. Pode falar a verdade. Eu sei que você tem alguém. Diz a verdade pra mim. Que, Guilherme? O que você tá falando? Até parece que você não me conhece, né? Olha, Guilherme, eu não sou você não, viu? Pra mim ainda tá tudo muito recente pra eu sequer pensar em ter alguma coisa com alguém. Ah, tá bom. Sei. Eu tenho certeza que se eu aparecer aí na sua casa agora, eu pego esse cara. E eu vou dizer pra você, hein? Se eu pegar, Ana, eu te mato. Eu te mato, viu? Eu mato você e ele. Eu desliguei o telefone, desesperada, e eu corri para a casa da vizinha. Eu não estava com ninguém, mas eu senti uma coisa na voz dele, uma coisa tão ruim, que eu fiquei completamente apavorada com o que ele pudesse fazer. E ele apareceu mesmo. Apareceu armado na minha casa. Eu vi tudo pela janela da minha vizinha e as minhas pernas tremiam tanto que eu achei que eu fosse cair. Ele estava louco. Uns dias depois eu tive um sonho com o Guilherme e eu não consigo explicar, mas foi tudo muito profundo, sabe? Nesse sonho o Guilherme chorava muito e lhe pedia perdão por tudo que ele tinha feito. Eu lembro que eu acordei suando, porque aquele sonho mexeu demais comigo. Mal sabia eu. No outro dia, eu recebi a notícia que o Guilherme, o pai da minha filha, tinha tirado a própria vida. Não existe palavra para descrever o que eu senti naquele momento. Eu fiquei completamente sem chão. Eu só pensava em ir já pro velório, ir no velório para dizer que sim, que eu perdoava ele por tudo. Eu queria dizer o quanto eu amava ele ainda. Mas a família dele não me deixou ir. Nem eu, nem a nossa filha. A família dele me responsabilizou pela morte do Guilherme. Eles praticamente me acusaram de ter matado o Gui. Eles colocaram toda a culpa em mim. Eu não me conformo com isso. Foi uma injustiça tão grande o que fizeram, sabe? Eu só queria poder me despedir do homem que eu mais amei. Mas de qualquer forma eu tenho a minha consciência completamente limpa. O que eu pude fazer por esse homem eu fiz. Eu só espero, do fundo do meu coração, que respeitem a minha filha e que um dia essas acusações todas parem. A Alice já tem 7 anos e ela pergunta muito pelo pai. Eu falo com carinho porque, no fundo, apesar de tudo, eu só espero que ele esteja bem, que ele esteja em paz.